Olá, meus amigos de Bem com a Vida, amigos da Rede Atitude Positiva. Estamos entrando no ar com mais um Fórum Atitude Positiva, edição online nesta quarentena estendida. Segundo ano de pandemia, segundo ano de quarentena, todo mundo exausto, todo mundo louco para ir para a rua, para abrir a porta e gritar. Minha mãe dizia isso, né? Às vezes eu tenho vontade de abrir a porta e gritar, quando dá um teto às vezes, né? E a gente tem vontade, né, de estar em contato com as outras pessoas, tem vontade de sair às ruas, tem vontade de abraçar as outras pessoas, essa que é a realidade. Está no ar mais Atitude Positiva e o nosso tema é justamente esse, é a sanidade mental, a nossa cabeça, a nossa saúde mental na pandemia, seja pelas restrições, seja pelo abre e fecha do comércio, seja pelo vai e volta das orientações, né, de colégio, de escola, de horários que a gente pode ir ao supermercado ou não, ou seja, nossa vida está num vai e vem, está num abre e fecha medonho. E às vezes é difícil de entender tudo isso e colocar as coisas no lugar. O nosso assunto de hoje, gostaria que você participasse com a sua opinião, o seu comentário, divulgasse, compartilhasse a nossa live, que depois vai para o YouTube também aqui na Rede Atitude Positiva. Não esqueça, 3 anos no ar, divulgando notícias boas, procurando trazer artigos, assuntos, pautas construtivas, transformadoras, para que a sociedade se torne melhor. E lembre-se que aqui a Sun Motor está conosco, o Instituto de Medicina do Esporte, o Restaurante Tartone atendendo no Pega e Leve, também na teleentrega essa semana de bandeira preta, a Smartback também, só com teleentrega e telebusca, mas a loja está fechada, na Padre Chagas 67, e o SESI RS com o seu EJA, o ensino à distância. Daqui a pouco eu falo mais sobre o ensino à distância do SESI, o SESI RS, que está conosco também, grande parceiro da Rede Atitude Positiva. Sem mais delongas, nossos convidados, doutora Mara Lins e André Streppel, já estão conosco aqui nesse momento para tratar desse assunto que é o assunto da sanidade mental. Deixa eu dar o currículo aqui, que não é pequeno, dos dois, vou tentar resumir um pouco. A doutora Mara Lins é psicóloga, é mestre em psicologia social e é doutora em psicologia clínica. Treinamento em... Eu vou traduzir, tá, doutora Mara? Integração de comportamental, de terapia de casal, acho que é isso, né, doutora Mara? Boa noite. Boa noite, boa noite. É mais ou menos isso? É um privilégio estar aqui e conversar sobre esse tema que está todo mundo pensando, então que bom que a gente tem a oportunidade para pensar juntos agora, né? Quem sabe achar alguma alternativa dentro do possível. Eu que agradeço que a senhora aceitou o nosso convite e destinou um tempinho para atender aqui os internautas da Rede Atitude Positiva. A senhora é especialista em psicologia clínica pelo CFP, especialista em terapia de casal e família. CFP deve ser Conselho Federal de Psicologia, é isso? Conselho Federal de Psicologia, isso. Docente supervisora de cursos de pós-graduação, diretora da FACEF, a Faculdade do Centro de Estudos da Família e do Indivíduo. Que bacana, uma faculdade voltada para isso, doutora Mara. Isso, é uma faculdade que é um orgulho. O CEF existe há 30 anos e agora a gente conseguiu organizar, então, um curso de psicologia dentro de uma instituição que há 30 anos trabalha com as questões de saúde mental. Então, é um trabalho precioso, assim, um curso muito bonito que foi organizado. Começando agora. Depois eu vou falar mais no finalzinho que tem uma aula inaugural gratuita, muito legal, mas depois. Vamos divulgar no final, nós damos todo o serviço. Tradutora de livro, autora de capítulos de livros sobre IBCT. O que é IBCT? O Casal Comportamental Integrativo. Sabe como é que eu me apresentaria aqui hoje? Eu diria assim, mais uma pessoa... amiga que vai dar um colo. Não, mas mais uma pessoa que está tentando sobreviver neste mundo pandêmico. Né? Como qualquer um de nós aqui. Sim. É assim que eu me apresento hoje. André Streppel, empreendedor e velejador. Esse é feliz, porque qualquer coisa ele pega o barco dele e some daqui, né? Vai para o meio do Rio Guaíba, né? E desaparece. O André é CEO da WK Job Hub, participação no Gartner Symposium em Orlando, Austin, no SXSW lá, que não teve o ano passado, né, André? Acabou sendo cancelado. Não aconteceu. Né? Em 2020. Foi bem no iniciozinho, né, da pandemia ali, né? Tava todo mundo empenhado, todo mundo empolgado. O pessoal já com passagem comprada.
Exatamente, exatamente. Bom, o André também, deixa eu dizer que ele publicou um livro aos 22 anos falando dessa sua vida de futuro, uma vida de futuro, falando das lições que o esporte lhe ensinou até então. Ele faz muito esse link, né, do esporte com a gestão, com a liderança, com a felicidade, de maneira geral. Vice-campeão mundial de vela. O esporte já lhe levou a mais de 30 países, MBA em gestão empresarial e liderança, gestão 4.0 inovação, formação em comunicação social. Qual é a área da comunicação social, André, que tu é formado? Relações públicas. RP, ok. Meu colega, né, pelo menos no básico, a gente foi colega. Técnico de vela, diretor do CEPROGS, pai de 2 meninas. Pois é, eu sou pai de 3. É para enlouquecer, doutora Mara. Quando a gente fica... Bom, deixa eu só dar uma boa noite para o André, que o André não deu boa noite. Desculpa, André. Boa noite e obrigado por estar conosco, viu? Boa noite, obrigado pelo convite. Espero compartilhar aí um pouco da minha experiência, da minha vivência, e tenho certeza que várias pessoas talvez vão se identificar, né, com esse momento que a gente está vivendo, e talvez aí ter algumas ideias junto, né, de ações que a gente pode fazer e tal, para passar por esse momento de uma maneira mais leve e tranquila possível. Vocês sabem que no início da pandemia, foi março do ano passado, ali pelo dia 10, a gente fez uma live de saúde mental com a doutora Giovana Serra. E a gente repetiu, até mandei um WhatsApp para ela também com o link da nossa live de hoje. A gente está repetindo a dose porque é um momento um pouco diferente. É um momento em que voltou tudo. Que as pessoas estão tendo um flashback. É o dia da marmota. A gente não sai nunca do mesmo dia. Aquele filme, né, do Bill Murray, que é como é que é o nome do filme agora, meu Deus do céu? Que é Groundhog Day, né, que é o dia da marmota, que é o título original, e o cara fica preso sempre no mesmo dia. Agora tem o Palm Springs também, que concorreu ao Globo de Ouro, eles também ficam presos no mesmo dia, né, sempre. E as pessoas parecem que estão vivendo sempre a mesma coisa, só que parece estar um pouco... Não, eu fiquei pensando, Renato... Feitiço do tempo. O André do esporte... E eu fiquei pensando assim, tá numa maratona e já tá chegando no final, olha ali a reta, e quando chega no final tem mais outra longa estrada para seguir. Acho que é mais ou menos isso, não sei. Eu acho que regata, mais ou menos isso, né? É regata, mas enfim, eu acho que como para quem assiste o esporte, para quem assiste uma regata, ou para quem assiste uma maratona, enfim, natação também, para quem está olhando de fora, eu acho que é quase que sempre a mesma coisa, né? Então a gente tende a pensar que tá se repetindo a mesma situação, mas eu acho que pro atleta e para nós, que pessoas que estamos revivendo coisas que a gente viveu ano passado, eu acho que a gente tem que pegar o aprendizado que a gente teve lá no passado e o que a gente pode fazer melhor esse ano, né, nessa situação que é sim similar ao ano passado, mas a gente já, bem ou mal, a gente já teve alguma experiência aí do ano anterior, né? Então, o que a gente aprendeu de lá que a gente pode aplicar daqui para frente? Um abraço a Cláudia Homem, que lembra o nome do filme aí, eu me lembrei antes, mas ela também nos ajuda, Feitiço do Tempo, que o Bill Murray era um repórter e que ia cobrir lá aquela pauta terrível, assim, que o repórter não quer ir, uma festinha do dia da marmota no interior de uma cidadezinha, ele fica preso naquele dia. A gente está vivendo isso desde o ano passado, como o André falou, só que tem um ingrediente, e é isso que a gente quer. Por isso o título da nossa live de hoje, que é como manter a sanidade mental, ou a saúde mental, no abre e fecha. Porque a gente teve um gostinho, né, de meio que voltar ali no finalzinho de ano do 2020, a gente teve algumas aberturas, né? O comércio ficou mais tempo aberto, sim, saiu a volta presencial às aulas, houve uma certa, porque caiu também o número de casos, né? Então houve uma certa liberdade e a sociedade começou a ensaiar uma certa volta. E agora nós começamos 2020 num quadro realmente terrível, talvez estejamos, acho que sim, com certeza, no pior momento da pandemia. Mas eu endereçava para a doutora Mara a minha primeira questão, que é como é que nós vamos lidar com tudo isso no momento? Como é que se diz para as crianças que elas não vão voltar às aulas? Como é que se diz para o vovô e para a vovó que, olha, nós estamos abrindo, mas agora nós estamos fechando de novo, né? Marido e mulher de novo, debaixo do mesmo... que é a sua especialidade, né, terapia de casal, debaixo de novo do mesmo teto, né, já não te aguento há 1 ano, vamos continuar. Eu tô brincando. Tô fazendo uma piada.
muitos casais se juntaram porque, vou morar aqui para não ficar perto do pai e da mãe, e muitos casais separaram também, não é algo simples. Primeiro ponto, a gente tem a doce, independentemente de pandemia, ok? A gente tem a doce ilusão de não ter sofrimento. Isso não existe. Então, o sofrimento existe, faz parte da vida. Sabe o que causa o adoecimento? É quando a gente tenta evitar ou lutar contra o sofrimento. Quanto mais eu tento lutar contra isso, mais energia mental e emocional eu gasto. Tem uma metáfora que eu gosto de usar, porque todo mundo em algum momento na sua vida já brincou com isso. Sabe quando a gente pega uma bola, pode ser um balão até, e tenta empurrar para dentro d'água? Para dentro da piscina, ou para dentro do mar, a gente consegue, mas fica demandando esforço para fazer isso. Então, evitar o sofrimento demanda muito esforço e sim pode causar adoecimento mental. Primeira parte. Bem, é um ano atípico, 2020, jamais imaginaríamos isso. Eu costumo brincar, dentro do possível, que o mundo virou de cabeça para baixo, a gente estava sem cinto de segurança, a gente caiu, ninguém sabe direito o que é, até hoje os estudos estão correndo atrás para conseguir ter algumas definições de tratamento. A questão econômica também, uma crise gigantesca se instalou e pessoas muito preocupadas, pessoas precisam trabalhar, precisam comer e aí estão restritas, então é um momento muito, muito, muito delicado. Ou seja, é óbvio que vem ansiedade com isso, é óbvio que vem depressão. Quem não sente essas coisas nesse momento é que deve estar precisando de alguma ajuda, porque essas emoções estão perenes, estão normais. Claro que a gente tem que medir a intensidade dessas emoções. Aí sim, existem estratégias e técnicas para a gente ver. Tem também uma outra questão que está pairando por aí, que é o luto. Sim, não só o luto de pessoas que morreram, que coisa triste isso, mas tem um luto também de uma vida que eu tinha, uma vida que era normal, que era solta, e eu tenho que me restringir. Então, está tudo isso pairando nesse momento, e é o que temos. Não tem como mudar essa pandemia. Ela está posta, ela está aí. Agora, como que a gente vai se adaptar a essa pandemia para ter um pouquinho mais de qualidade de vida? Eu queria pedir uma dica prática depois para a senhora, para a gente saber assim, como é que a gente vai medir, né, o grau de loucura que a gente pode estar tendo. Daqui a pouco a gente está insano e não sabe, ou daqui a pouco a gente acha que está fora da casinha, e na verdade é uma tristeza, na verdade é uma coisa quase que normal que a gente pode, né, controlar. Daqui a pouquinho eu quero saber se o André está vivendo esse ano todo de pandemia aí dessa maneira maluca, ou o esporte ajudou ele nesse sentido, ele que é um empreendedor, como é que ele levou os negócios nesses últimos 12 meses? Eu acho que eu tenho 2 pontos para contribuir, né? Eu acho que, primeiro, com relação a essa parte da família, né? Eu tenho 2 filhas, e antes da pandemia, enfim, a gente tinha uma vida que eu, minha esposa e as minhas filhas, basicamente na rua, fora de casa, quer dizer, eu trabalhando o dia inteiro, fazendo meus exercícios, minha esposa trabalhando, minhas filhas em colégios, elas estudam em colégios, em escolas diferentes, e aí tinha o inglês, o esporte, o balé, enfim, as várias atividades delas que elas faziam na rua, e de uma hora para outra a gente se viu todo mundo dentro de casa, sem poder sair, com muita restrição de visitar outras pessoas, outros parentes. Então realmente a nossa vida mudou bastante. Num primeiro momento, né, como todo mundo, a gente começou naquela expectativa de que não, vai ser 15 dias, vai ser 1 mês, 2 meses, daqui a pouco passa. E num primeiro momento, a dinâmica que a gente fez aqui em casa foi de a gente fazia festas temáticas, principalmente para as crianças. A cada 2 semanas a gente escolhia um tema e fazia uma festa em família, só nós 4. Então teve festa fantasia, teve festa cores, que cada um escolheu uma cor e tinha que vir vestido, enfim, todo daquela cor. A gente fez uma festa que era a festa da roupa velha, que a gente chamou, e cada um tinha que se vestir com roupas que não queria usar mais, que não ia mais usar. E aí no final da festa a gente colocou todas essas roupas que a gente usou na festa na rua para doação, e foi muito bacana, porque a gente colocou de noite, no outro dia de manhã já não tinha mais roupa nenhuma, então o pessoal da rua realmente pegou e se fez valer daquelas roupas. Então, num primeiro momento, a gente se viu extremamente unidos, né? Uma união que antes o dia a dia, a nossa rotina, as nossas atividades não permitiam a gente ter tão assim, de forma tão intensa.
Claro que com o tempo começaram a vir os desafios, porque aquela primeira onda de, enfim, é um momento legal, vamos curtir, mas aí começa a virar rotina, começa a aula online. Uma das filhas estava na primeira série, então a fase de alfabetização extremamente difícil, extremamente complicado. Para a gente ensinar alguém a ler e escrever é muito difícil. Ensinar o filho a ler e escrever mais ainda. Eu fico pensando se meu pai ou minha mãe tivesse que me ensinar a ler e escrever, a tortura que não ia ser para mim, com certeza foi para nossa filha também. Então a gente foi tendo que adaptar várias situações, né? Na empresa, eu diria que foi um pouco mais tranquilo, porque a empresa, o que a gente tinha planejado, a pandemia que começou em março, então o que a gente tinha planejado de ações maiores, em termos de planejamento da empresa, já eram ações voltadas para o online, para o digital. Os nossos processos, em geral, eles eram processos que estavam bem definidos, então em termos de equipe, a gente manteve os mesmos processos. A única coisa que mudou realmente foi que a gente perdeu aquele contato diário, né? Então isso... e era uma equipe que já vinha trabalhando junto aí há mais ou menos 4 anos, então a gente conseguiu fazer uma boa transição para o home office, para o online. Claro que mudou um pouco a cultura da empresa, porque ao longo desse período novas pessoas foram chegando, e essas pessoas que vão chegando, elas não tiveram aquela vivência presencial com a gente. Então a forma como a gente tem recebido essas pessoas, a forma como a gente tem se preocupado mais com a cultura que essas pessoas vão internalizar referente à nossa empresa, ela é muito mais cuidadosa. Então, eu diria que em termos de empresa, com certeza foi mais tranquilo do que na parte familiar. Mas na nossa parte familiar, acho que também a gente viu como uma oportunidade de se conhecer um pouco melhor, e realmente a gente se conheceu. A gente fez, inclusive, festa de aniversário de casamento, com cerimônia, tinha aia, as gurias foram aias, enfim. Então, a gente teve uma experiência bacana. A gente tentou aproveitar para um lado positivo, né, essa experiência. Muito bom, haja criatividade, hein, André? Coisa boa. Anotei aqui umas sugestões de festas aqui para eu aplicar aqui em casa também, tá bom? Doutora Amara... A melhor festa foi a festa da roupa velha. Da roupa velha, gostei dessa aí. Doutora Amara, como é que a gente descobre, qual é a medição, qual é o sinal de que as coisas não estão bem, que a gente está meio insano, que a gente está meio desequilibrado? O que a gente pode fazer para se auto-perceber melhor nesta pandemia, nessa quarentena? Tem 2 aspectos. Uma é a gente aprender a se observar, que eu costumo brincar que os olhinhos são voltados para fora, não são voltados para dentro, então a gente olha um outro, a gente tem um relatório completo de como é que é o outro, como é que deveria ser o outro, a gente tem a tendência, né, de se achar onipotente, que o outro tem que mudar completamente, e a gente dificilmente se olha. Então existem estratégias e técnicas de atenção plena, de parar, de respirar, de se observar. Será que eu estou fazendo o que realmente tem a ver com o meu sentido, da pessoa que eu quero ser, seja qual papel, pai, mãe, filho, profissional, estudante, enfim, se eu estou coerente com aquilo que eu quero ser, é um ponto. E um outro ponto que talvez possa ajudar é o feedback das pessoas com quem a gente convive. Né, essas pessoas geralmente podem, elas começam a dizer, olha, está muito estressado, o que está acontecendo? Quando a gente tem esse feedback, eu vou escutar esse feedback ou não, eu estou totalmente certo. E mais do que nunca, né? A gente não é acostumado a ficar 24 horas por dia junto com as mesmas pessoas da família, por mais que a gente ame, não é de costume, é difícil, é um grande desafio. Eu estou me imaginando acordar assim, olhar para minha mulher e dizer assim, tu acha que eu estou meio louco? Pedir uma segunda opinião. Pedir uma segunda opinião é interessante. A senhora sabe, André e internautas, o Fabrício Carpinejar fez uma live conosco também, lá no início da pandemia, acho que foi lá por maio. Tem lá no nosso canal de YouTube, tanto essa da doutora Giovana, em março do ano passado, quanto o Fabrício Carpinejar. E ele deu uma dica muito legal, que é o seguinte, o casal, por mais que se ame, ele tem que ter um momento separado, nem que seja do quarto para a sala. Eu vou ver uma série, eu vou ver um filme, deixa eu ver sozinho, 2 horas, né? Ele disse que 2, 3 horas já é o suficiente para voltar a dar uma religada depois no casal. Então é importante ter essas atividades individuais também, ainda mais dentro de casa, né, doutora Marta? Precisa. Ainda mais casal, é interessante, né? Nós humanos, e na configuração que a gente está hoje em dia, configuração que eu digo de casal, porque casamento, se a gente vai olhar para a história, não foi como é hoje, mas hoje em dia as pessoas ficam juntas por afeto. Antes eram contratos, enfim. Mas ao mesmo tempo que a gente quer alguém para ter a segurança, né, para eu sentir que eu posso contar com essa pessoa,
Ao mesmo tempo, existe o desejo de querer ter uma vida sexual muito ativa. E é muito interessante, ser humano é incrível, porque essa questão do afeto, do aconchego, ela vai literalmente contra uma intensidade sexual. Porque o sexo em si, ele vai precisar do mistério, ele precisa da distância, ele precisa daquela, né, da fantasia, que vai contra o estamos juntos, né, o amor, o afeto. E aí haja criatividade também para conseguir equilibrar isso. A segurança e o distanciamento do mistério. A senhora tocou num ponto agora nevrálgico, hein? Que a homarada toda quer, né? Todo dia, aquela coisa toda, e não adianta, numa pandemia, numa quarentena, não dá. Tem que ter um pouquinho de inovação, ausência, né? E essa criatividade que é importante realmente para recuperar esses momentos. Lógica aí também. Não sei se vocês já fizeram isso. Quando vai comprar perfume, não sei se vocês viram, que vai experimentar aí tem um potinho com café que é para experimentar. Por que tem aquele potinho com café? Porque se a gente fica cheirando muito a gente acostuma com aquilo. Então, com os nossos parceiros, a gente acostuma com o cheiro também. Aí fica muito. Eu vou falar uma frase do meu cunhado que eu adoro: tem que cuidar para não virar aparente, que virou aparente. Que maravilha! E tudo isso acontece. Olha só, isso já acontece numa vida conjugal por si só. Porque tem uma coisa interessante, me abre os arquivos aqui, eu amo falar de casal e estudar terapia de casal, mas por si só o casamento já é uma arte, exige criatividade. É muito interessante porque a gente cuida da profissão, a gente cuida dos filhos, a gente cuida de várias áreas. Parece que, eu tô com alguém, pronto. Tipo assim, checklist, tô com alguém, check, vai. A gente esquece de cuidar da relação. E a vovó já dizia, a relação é plantinha, se não cuidar morre, amor morre também. E intensificado agora nesse período da pandemia, né? Muita criatividade. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma curiosidade de saber, daqui a pouco eu já vou abrir para as perguntas, que o pessoal já está pingando pergunta aqui. O André conseguiu velejar nesse meio tempo? Eu não sei como é que são as restrições em relação ao esporte, e isso, obviamente, que isso areja a cabeça de qualquer pessoa, né? Uma caminhada, uma corrida, desde que esteja dentro das limitações, das restrições, né? Isso ajuda muito. Às vezes uma voltinha na quadra salva a gente, né? Com certeza. Bom, com relação à vela, especificamente, ele é um esporte que, enfim, é totalmente ao ar livre, no meio do rio ou no meio do mar, quer dizer, tu realmente não tem contato com outras pessoas. Porém, os clubes em Porto Alegre, como todos os outros, eles foram fechados, né, como uma associação, porque o clube também ele não é só do atleta, né, que vai lá, pega esse cara que vai velejar. Ele, enfim, tem o pessoal que frequenta só a piscina, o pessoal do restaurante, o pessoal que, enfim, que vai lá para realmente só tomar uma cervejinha, um chopp. Então, os clubes foram fechados. Em novembro, aqui em Porto Alegre, puderam voltar as regatas, as competições, mas logo em seguida já se cancelaram e tal. Inclusive, em janeiro, a gente teria um campeonato aqui bem grande, um campeonato aí para mais de 300 atletas, teve que ser cancelado. Mas um ponto que eu acho bem importante nessa questão do esporte, o esporte, eu acho que qualquer atividade física, na verdade, não estou falando de esporte profissional, né, ou um esporte competitivo, acho que qualquer atividade física ela é essencialmente fundamental para a saúde de qualquer pessoa, não só para a saúde física, mas para a saúde mental, né? Eu vou te dizer assim, que os momentos, mesmo depois de eu deixar de ser um velejador profissional, os momentos que eu tive assim, de maior dificuldade na minha vida, de ter que me abrir mão de várias coisas, uma coisa que eu nunca abri mão foi de ter uma atividade física, porque eu entendo que realmente a saúde mental, enfim, é muito fortalecida por uma atividade física. Eu vejo até hoje, enfim, eu pratico atividade física todos os dias, 6h30, 7 horas da manhã, quando eu chego para trabalhar, eu chego com uma outra energia do que se eu tivesse levantado da cama e ido direto para o trabalho. Então, acho que isso é algo realmente bem importante e fundamental. As academias, nesse momento, elas estão fechadas, porém, a gente vê e tem visto aí cada vez mais pessoas profissionais da área de educação física dando treinamentos online, as pessoas começando a praticar esporte dentro da sua casa, né? Pessoas que às vezes não querem, ou enfim, não podem pagar uma academia, ou não querem frequentar um clube ou uma academia, por qualquer motivo que seja, podem fazer esse exercício físico dentro da sua casa. E a gente vê o quanto isso é transformador.
É verdade, Isso é André. muito interessante porque o mundo online, e é como nós humanos somos seres relacionais, a gente precisa uns dos outros, né? E ainda bem que existe a internet, quanta coisa a gente pôde descobrir e intensificar. As aulas de atividade física online, terapia online também, que era algo que recém estavam começando os estudos, né, de efetividade, não tinha escolha, ou era assim, ou não tinha, e então, assim, que coisa boa que existe essa possibilidade, e quem pode ter essa possibilidade também da internet para a gente manter o contato e manter alguma das coisas importantes que se tinha no mundo presencial. Verdade, que é uma questão que eu queria colocar, porque a tecnologia, ela ajudou muito as pessoas, mas ela também se apresentou como uma certa barreira. Muita gente, principalmente os mais idosos, ou aquelas pessoas anacrônicas, analógicas, tiveram uma dificuldade, até hoje tem. Eu não quero fazer chamada de vídeo, eu não gosto de falar no computador, não gosto de mexer no computador, nem sei mexer no computador. Isso é uma coisa que testou muito as pessoas também, né, doutora Mara? Fez um teste geral na resiliência das pessoas. Mas foi um teste, mas era a única forma que a gente teve de ter contato com as pessoas, né? Então, um caminho sem volta. Não é o que temos. Eu digo, tem algumas situações que passa por um conceito de aceitação, não de achar legal, que delícia é isso, mas é o que temos. Eu vou brigar com isso, vou sofrer muito, porque ninguém vai mudar essa situação da pandemia, ela está aí. Então, como que eu posso... E quanta gente conseguiu se transformar e aprender também? Inclusive, quem tem mais... E eu acho até... Entrando um pouquinho na área, né, da doutora Mara, eu acho que, inclusive, para o pessoal que tinha antes uma certa resistência ao meio digital, a estar online, às ferramentas da internet, de certa forma, eu vejo como um lado positivo também que essas pessoas foram obrigadas a aprender uma nova habilidade, aprender a mexer na internet, aprender a mexer no computador, e isso é fundamental, né? Eu acho que não só, enfim, eu acho que eu não tenho tanta idade ainda, mas eu gosto muito de observar o pessoal de mais idade, porque eu acho que nos poupa um trabalho, né, da gente vivenciar algumas frustrações, a gente observa eles e já vai se prevenindo antes, talvez. Eu acho que é bem bacana, assim, o pessoal que está constantemente aprendendo alguma coisa nova, uma nova habilidade, uma nova ferramenta. Então, eu vejo também como uma oportunidade das pessoas se desenvolverem em algo que elas antes não tinham acesso ou não utilizavam, né? E a internet, ela não é só para se comunicar, né, com outras pessoas, ela é para ter informações do mundo, ela é para conhecer outros lugares, outras culturas. Então, acho que é bem bacana isso também. E a tecnologia salvou no trabalho, né? Toda essa conexão do home office, todo mundo trabalhando em casa, salvou as empresas de todos os portes, né, André? Sim, com certeza salvou muita empresa. Era um movimento, né? Esse movimento da digitalização dos negócios era um movimento já, enfim, para quem estava um pouquinho mais antenado, já sabendo que em algum momento ia ter que acontecer, por isso que a gente fala que a pandemia, em alguns dias, as pessoas fizeram um trabalho que levaria anos para fazer, porque realmente a gente vê que em alguns momentos a necessidade, ela ensina, né? Então, vai porque agora é a hora, não tem mais como esperar. Então, com certeza a tecnologia deu uma potencializada nisso. O mercado de tecnologia, né, a gente também fala tanto em desemprego, em falta de oportunidade, em crise. O mercado de tecnologia é um mercado que ele está extremamente aquecido, faltam profissionais na área de tecnologia, a gente está com várias vagas abertas e com uma dificuldade disputando profissionais que estão empregados. Então eu vejo que, inclusive, para o pessoal mais novo, que está chegando no mercado também, pode ser aí uma boa área de oportunidade de atuação profissional. É incrível como esse mercado está realmente chamando, né? E se abrindo mesmo na pandemia. Na minha instituição, enfim, o CEF é uma instituição de ensino e de terapia. E veio a pandemia, no março do ano passado, e o que se faz agora? Então, todos os cursos, todo o trabalho para todos os cursos ficarem na modalidade online, a gente estava começando com algum curso ou outro, todos na modalidade online, e a terapia também, individual, casal, família. Já pensou fazer terapia de família? Na época era muito estranho, mas agora terapia de família numa modalidade online, todo mundo ali, como manejar, como a gente está conversando aqui agora, mas é muito interessante, porque os resultados estão sendo ótimos também. Então, é possível sim, né? O que mais importa é a nossa conexão, como que a gente vai fazer essa conexão, né? Presencial não dá,
na maneira virtual. E um outro ponto que eu achei muito importante, não sei se é a experiência de vocês também, que o mundo ficou sem fronteiras também. Mais do que nunca contatos com pessoas de outros lugares, de outras cidades, do mundo inteiro, enfim. A gente está podendo, inclusive, trabalhar juntos e ter essas conexões, porque estamos com essa outra forma de se conectar. Ninguém nos segura. Ninguém nos segura. Nós estamos completando 20 fóruns Atitude Positiva, fora as outras lives que eu fiz. Lá no nosso canal do YouTube, tem mais de 40 lives que a gente fez, e a gente entrevistou gente de todos os cantos, juntamos Nova York com a Itália, com a Nova Zelândia, com a Nova Delhi na Índia, enfim, nós juntamos o mundo inteiro para falar da pandemia, de comportamento, de coronavírus, de saúde, de vacina, e grandes médicos que estiveram conosco aqui, estão todas as semanas, com especialistas e convidados como vocês, que ajudam as outras pessoas a melhorar a sua saúde mental, que é isso que a gente quer, realmente, que as pessoas procurem o equilíbrio nessa pandemia. Como diz a Laura Glier aqui, ó, a Laura está dizendo, a Laura Glier é nossa colega jornalista, doutora em comunicação, né? A Laura que indicou, inclusive, o nome da doutora Mara Lins para a gente aqui, ela diz, aceitar e fazer do limão uma limonada. Então, realmente, a gente está no meio de uma pandemia. A gente não pode sair de casa. A gente tem um computador na frente. Por que a gente vai negar, né? Vamos nos conectar, vamos tentar continuar a manter relações, e tanto pessoais quanto profissionais, gerar negócio, né, André? De alguma maneira, a gente tem que usar a criatividade para continuar gerando negócio, não é isso? Exato, e eu também eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Minha esposa, ano passado, criou uma empresa dela, uma empresa própria, totalmente online, totalmente digital, e está super bem, está super feliz, está trabalhando, a empresa dela está dando um resultado bem bacana, ela está extremamente empolgada e motivada, e então foi algo assim que nasceu durante a pandemia, né? Nasceu num momento de crise. Enfim, a doutora Mara provavelmente vai concordar comigo, a minha esposa, ela é psicóloga também, então uma frase que ela fala repetidamente aqui para mim é que a frustração é estruturante, né? Então, eu acho sempre que quando a gente tem alguma frustração, e se a gente tem um pouquinho de resiliência, com certeza a gente sai dessa frustração mais fortalecido, com novas ideias, com novas ações para fazer e que nos impulsionam para frente. Eu acho que ou ela te derruba, né, se tu é fraco, ou ela te coloca um desafio, e aí não, vamos lá, vamos romper essa barreira e vamos transformar em alguma coisa prática essa minha estagnação, vamos dizer assim. Deixa eu trazer um pontinho também, da vida como ela é, né? A gente tem, vou usar como uma metáfora, assim, nossa temperatura é em torno de 36 graus, a temperatura corporal é em torno de 36 graus, ok. A gente tende a ficar nisso, né, como se fosse uma homeostase, mas em termos emocionais, parece que ficar em 36 graus quer dizer que é ser feliz ou estar feliz. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também, porque as emoções, elas existem, até em termos evolutivos, e as emoções, a maioria delas não é boa de sentir. Raiva, tristeza, medo, nojo, alegria. Olha só, eu estou falando das básicas aqui. Então, elas não são boas, gostosas de sentir. Então, às vezes, a gente pode confundir um pouco. Eu estou sentindo tristeza, então eu não sou feliz. Eu estou com raiva, então eu não sou feliz. Emoção é emoção, ela é super justificada a cada momento. Claro, o detalhe é o que eu faço com essa emoção. Aí é outra questão. Mas o que eu quero trazer com isso? A gente tem o direito também de ficar mal nesse período. A gente tem o direito de morrer de raiva e querer enforcar o primeiro que aparece na frente. Tá tudo certo, são emoções, elas têm um sentido de ser, e porque senão, só para não ficar assim, agora o que eu vou fazer? É a vida, nesse momento aqui agora, o que eu estou sentindo, pelo que eu estou sentindo, qual é a função, e é claro que eu vou dar um caminho para isso, é claro que está nas minhas mãos escolher qual caminho. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a sua mente não controla os seus pés. O que isso quer dizer? Nossos pensamentos, nossas emoções, ok, elas existem, mas o caminho, o passo que eu vou dar é outra história. Eu posso escolher, e até no momento que baixar um pouco a intensidade da mente. Resumindo, bem-vinda a tristeza, bem-vinda a raiva, bem-vinda a ansiedade.
Bem-vinda, super bem-vinda à alegria também. O que me lembra de um outro filme. Eu acho que vocês já viram com os filhos de vocês, viu? O André já deve ter visto com as filhas dele. Divertidamente, é um baita filme, sim, premiadíssimo, e trabalha justamente essas principais emoções, que é o nojo, a tristeza, a alegria, né, a raiva, que a gente tem que deixar para fora às vezes, ir para fora às vezes. Fala, André. Eu acho que puxando um pouco pro lado do esporte, né, a gente escuta bastante, assim, eu como técnico escuto bastante, né, escutava bastante antes quando eu atuava mais, mas a gente escuta bastante o importante é participar, o importante, né, é estar presente. E eu sempre me questionei bastante sobre isso, e depois já assim, um pouco mais maduro e treinando algumas pessoas mais novas, eu sempre pontuei que o importante não é só participar é muito fraco, é muito pouco, né? Eu acho que o importante é tu ir lá e tu fazer o teu melhor. Porque se tu fizer o teu melhor e tu não atingir o resultado, se tu não atingir o resultado que tu quiser, se tu ficar em último, se tu sentir frustração, se tu sentir felicidade por ter conquistado algo, se tu sentir alegria por ter conquistado algo, tristeza, chorar porque, né, não alcançou o que tu gostaria, aí sim é sinal de que tu tá dando o teu melhor, e aí aquilo ali realmente vai te marcar a ponto de tu aprender com aquela situação e evoluir numa situação seguinte. Porque o só participar, quantas coisas a gente faz na nossa vida que a gente só participa e aquilo lá passou, a gente esquece, a gente nem lembra. A gente lembra efetivamente quando a gente sente as emoções, né? Eu acho que para sentir a emoção, a gente tem que realmente dar o nosso máximo, né? Então, acho que esse é um ponto bem, bem importante, que o esporte evidencia muito isso, né? Muito bom, olha só, nossos internautas participando aqui com comentários no Facebook. Deixa eu registrar as pessoas que estão ligadas aqui conosco. Deixa eu puxar aqui em seguidinha, deixa eu colocar as perguntas que é mais rápido aqui. O Diogo Rossato está dizendo que o André é o cara, grande profissional e parceiro, né? Um abraço a todos, os amigos aqui torcendo também, né? O Silvio Belbucci, lá do Litoral, né, nosso parceiro da Rede Atitude Positiva, disse que ia participar e está participando. Doutora Mara, a senhora falou no luto e ele volta a esse assunto. Cada pessoa vivencia o luto de forma diferente. Como lidar com esse luto coletivo? Como ver no horizonte, né, uma luz para sair ou superar esta fase? O Silvio antecipa a minha última pergunta, que era, afinal, há uma luz no fim do túnel? Como acreditar nisso, né? Doutora Mara, a senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Obrigada, Silvio, pela pergunta super importante. Se a gente vai falar de luto, a gente fala de um processo, e é um processo natural, e ele é bem importante que ele aconteça, porque senão pode ter um adoecimento no luto que a gente chama de luto complicado, que é alguma perda que aconteceu na vida e a pessoa não conseguiu elaborar, então ela segue a vida dela, mas tem aquilo que prende ainda. E sim, cada pessoa vive de forma diferente, mas tem mais ou menos o mesmo processo. O primeiro é de negação, não, isso não aconteceu. Depois vem raiva, que droga, por que isso só foi acontecer comigo? Depois vem uma tristeza, uma depressão, eu estou falando de uma maneira muito geral, assim. E até que consegue se reorganizar e dar um significado para aquilo. A gente consegue elaborar um luto quando a gente dá um significado para aquela situação, para conseguir seguir a vida. E se a gente fala, então, de um luto de uma pessoa, onde colocar essa pessoa, né? Esse vínculo continua. A pessoa concretamente já se foi, mas o vínculo continua. E aí, como reorganizar isso? Mas a gente comentou também de outros lutos, de emprego, de uma vida solta que eu tinha e agora eu estou preso. Cabe observar cada processo desse, dar abertura para isso, como eu falei, quanto mais a gente tenta evitar aquela carga emocional, mais sofrimento vai gerar, e isso observando. Não sei se vocês já ouviram falar, e que a mim ajuda muito, enfim, as práticas de mindfulness, ou seria uma derivação da meditação. E o que isso quer dizer? Atleta faz muito isso, eu não sei se é conscientemente, mas é do aqui e agora, do prestar atenção. Atenção agora, plena. Atenção plena a esse momento aqui e agora. E a gente esquece, né, ser humano, de novo, bichinho estranho, a gente acha que a vida está lá no futuro, ou está lá no passado, a gente esquece que a vida é agora, estamos aqui agora, não adianta estar aqui agora e ficar pensando em outras coisas, porque não está com a atenção plena. Exatamente. Esse aqui é o grande inimigo da atenção plena.
que nos tira do momento aqui e agora. Então, assim, voltando só para finalizar a questão do Silvio, né? Dá abertura porque eu estou vivenciando aqui agora e aí sim poder escolher o que eu vou fazer aqui e agora. Lembrando, tem diferença o que eu sinto, o que eu penso do que eu faço. Perfeito, perfeito. Uma boa lembrança. O pessoal participando aqui, elogiando a conversa, elogiando vocês, elogiando os convidados desta noite. Vocês vão participando também pelo Facebook e colocando aqui, ó, as suas opiniões. A Simone Meneghetti está dizendo: perfeito, doutora Mara, se permitir sentir, acolher os nossos sentimentos. É isso aí. A Regina Lopes Lina, acho que é sua colega, né? Algum tipo de terapeuta também. A Regina está dizendo: atendo casal e família online, trabalho muito importante, resultados lindos. Parabéns pelos convidados. A Carla Tavares está falando daquele assunto lá dos casais. Essa individualidade é essencial para uma relação saudável. A Cláudia Homem coloca um pouco aqui de pimenta na nossa conversa. Nós não vamos para esse caminho, mas se vocês quiserem comentar, que é a questão política, né? Ela está dizendo: o que me deixa um tanto estressada é a indecisão dos nossos governantes. Dependemos de regras mais rígidas para sentirmos mais seguros. E aí, qual é a opinião de vocês? Não vamos entrar na política, tá? Na politicagem, partidária e tal, mas assim, realmente uma certa tutela do Estado é uma coisa que pode nos dar um pouco mais de segurança pessoal e profissional? Vamos começar com o André, que é empreendedor. Enfim, eu acredito muito no modelo dentro desse cenário atual, né? O que eu posso fazer de diferente? Talvez se o excesso de informações, ou talvez se as informações que eu estou recebendo, se elas estão me estressando, estão me incomodando, estão me atrapalhando, talvez eu tenha que fazer um filtro delas, ou não tê-las, ou não acessá-las, né? Ou ao menos diminuir a ponto de evitar que me atrapalhe. Porque realmente eu acho que todo mundo mais ou menos concorda, né, que talvez exista um desalinhamento, pelo menos na parte da comunicação. Então é importante que a gente entenda até onde que isso nos afeta ou até onde que não nos afeta. Assim como eu mostrei antes o celular, né, eu acho que internet, jornal, enfim, vários meios de comunicação, eu acho que a gente tem que ter cada vez mais cuidado com isso, porque a gente está sendo extremamente abastecido de informações e a gente tem que selecionar que tipo de informações vão agregar na minha vida, no meu dia a dia, nos passos que eu tenho que dar para frente, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, a gente conseguir fazer esse filtro do que está chegando até nós. Estão conosco aqui também na live, curtindo a nossa transmissão ao vivo, o Dr. Paulo Petri, que honra. O Dr. Paulo Petri esteve conosco há 2 semanas, uma grande autoridade da medicina, que falou aí sobre as questões do coronavírus. A Cláudia Weber está conosco também, Carla Luz, Vanessa Rocha, Maria Cláudia Vasconcelos, Adriana Matias de Camargo, Thaís Leite, Mário Carbonel, Felipe Martins, Cristiane Cordal, também lá direto do litoral, Cris Russo, a Dirce Brasil Ferrari. Eu não sei se a Dirce, minha colega comunicadora, ela apresentava o Diálogo, né, na TV Gaúcha. Eu não sei se ela está aqui ou está nos Estados Unidos, nesta quarentena dela, mas está sempre nos dando audiência, muito querida, a Dirce Marion Brasil Ferrari. Cláudia Pacheco, Terezinha Miller, Sandra Sauer, lá direto de Floripa, Cláudia Oliveira Teixeira, e o Cristiano Aquino, que eu já tinha colocado também, estão conosco. A Carla Luz coloca o seguinte, muitos desafios nessa pandemia: convivência familiar, aprendizado na profissão, adaptação, busca do seu eu interior e até novas receitas, descobrir dons gastronômicos. O que tem de gente cozinhando nessa quarentena e comendo, né? É uma coisa incrível. Aí o André é que tem que chamar a atenção, que é importante manter, né, uma qualidade de saúde, né, não exagerar, não comer demais, porque também ficar parado e ainda comer mais, aí só vai dar errado, né, André? Eu tenho uma alimentação aí bem equilibrada, bem tranquilo quanto a isso, mas realmente eu acho que novas coisas que a pandemia nos trouxe assim na nossa rotina, né? Eu, por exemplo, comecei a lavar meu carro, que eu não lavava mais meu carro, eu mandava lavar. Eu pintei minha casa, eu subir no telhado para limpar as calhas,
enfim, várias coisas em casa que eu não fazia mais, que eram outras pessoas que faziam, porque eu não estava mais em casa, e quando eu estava em casa eu estava, enfim, querendo ficar com as minhas filhas, aproveitar e tal, que eu passei a fazer. Então, assim, eu confesso que meus dotes culinários eu não desenvolvi, mas eu desenvolvi outros que eu não tinha antes desenvolvido. Doutora Mara, desenvolveu alguma coisa? Eu queria voltar um pouquinho da Cláudia, e me chamou a atenção, Renato, assim, não vamos entrar em questões políticas, a gente está reativo com isso, né? Parece que... E sim, eu tenho medo. Por que as pessoas estão tão reativas com isso? Mas já acontecia antes da pandemia, então não é uma novidade. Com a pandemia ficou pior. O que eu teria que fazer com isso? E deixa as pessoas inseguras, enfim. Estamos todos inseguros, porque a ciência ainda não teve tempo de trazer algo mais sensato, mais concreto com relação a essa doença. Então, e olha que o pessoal está correndo atrás, sim, muitos cientistas... E a gente perdeu um pouco do senso, porque está todo mundo super especialista na doença, todo mundo diz o que deve, não sabemos. Se tem alguma dúvida forte, eu vou conversar com o André nossa, e velejar que sonho isso. Se eu tenho alguma dúvida com relação ao jornalismo, eu vou conversar com o Renato. Então, assim, quem melhor pode orientar essas questões? Sim, é o pessoal, o time da área da ciência, eu vou chamar assim. Mas aí qualquer um vem e dá a sua opinião com veemência, é óbvio que vai deixar as pessoas inseguras. Resumindo, a saúde não tem que estar envolvida na política. São coisas completamente diferentes e é esse o cuidado que a gente tem que ter. Bem, dotes, no começo eu confesso que eu tentei fazer algumas comidinhas diferentes, até fiz, mas aí já foi se estendendo muito e a minha criatividade não rendeu. Aí a gente apelou para a teleentrega, que foi outro serviço que abriu bastante também, né? Foi uma outra oportunidade que aconteceu, então os serviços delivery, enfim, e aí as pessoas que trabalham com refeições também criando muito em cima disso, ou quem perdeu um emprego fazendo alguma refeição em casa e vendendo, e aí foi um outro caminho de oportunidade, que como a gente estava comentando, né? A Maria Tereza Tasqueto está dizendo que está muito interessante. Vocês são ótimos, tá? Meus convidados essa noite são ótimos. A Thaís Leite está dizendo excelente conversa. Aí a Thaís. A Lu Barros diz que fica apreensiva antes de cada noticiário. Acho importante ficar informada, mas não a redundância, para manter uma certa paz interior. Peguem este assunto, segurem um pouquinho. Segura um pouquinho, doutora Mara, que eu já quero falar disso aí, porque é o nosso assunto aqui da Rede Atitude Positiva, né? A notícia ruim, como a gente se blindar também, porque a gente não pode fechar os olhos, tapar o sol com a peneira e não querer saber de notícia ruim ou a notícia verdadeira, né? Pelo amor de Deus. Mas em seguida a gente fala sobre esse assunto. O Silvio está dizendo que engordou 12 quilos lá no litoral. Ele ganhou muito nesta pandemia e a esposa está dizendo que ele está valorizado com 12 quilos a mais. Tá bom, olha, Silvio. Mas também o Silvio só coloca a foto de pão, né? O que ele faz de pão artesanal, pão não sei o quê, né? Lá no litoral o Silvio está muito bem. A Lu Barros, ela fala nesse assunto que eu ia colocar justamente aqui para vocês, porque a gente vive, hoje especialmente, hoje, terça-feira, dia 2, foi um dia muito pesado. Pelo menos aqui eu senti na nossa central de conteúdo da Atitude Positiva, só chegava, gente, pelo WhatsApp coisa ruim, porque hoje nós tivemos um estouro completo das emergências aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Nós tivemos uma notícia bombástica, que foi o Hospital Moinhos de Vento alugando um espaço a mais, né, para os corpos, para os cadáveres da Covid. O governo do estado está pensando em alugar refrigeradores para poder, enfim, acondicionar esses corpos de vítimas da Covid. Ou seja, nós estamos à beira de um precipício. Há quem diga que daqui a 2 semanas vai ficar pior, né? Há quem diga que é o pior março de todos os tempos. Enfim, tem várias teses e algumas delas, ou a maioria delas, está se confirmando. E aí eu pergunto para vocês, principalmente para a doutora Mara, como conviver com tanta notícia ruim, doutora Mara? Porque já está ruim ficar em casa, já está ruim ficar preso, já está ruim não poder dar a volta na rua. E aí liga o rádio, liga a TV, pega o jornal, ou mesmo, se não ligar nada, pelo WhatsApp, os amigos, os parentes, eles acabam mandando, né, essas notícias para a gente. Tem 2 pontos. O primeiro, a gente não pode desligar do mundo.
as coisas estão acontecendo. Agora, também não precisa ficar 24 horas acessando tudo isso, que realmente vai minar, em termos até neuroquímicos, enfim, vai gerar muito estresse e a gente não vai ficar bem. Até porque, no período de um turno ou do outro, as notícias não vão ser tão diferentes assim. Eu posso, sim, me envolver com outras coisas e, ao mesmo tempo, estar acompanhando as notícias. E tem essa parte dessa doença que é muito triste também. E aí, como lidar com isso? Enfim, quem está perdendo um parente com isso? É muito doído, é muito difícil. Então, tem muita tristeza aí também. E aí, com quem que a gente pode se acomodar? Onde é que a gente pode ter um colo de outra pessoa? Existem serviços, o que aconteceu, e várias instituições abriram um serviço gratuito de acolhimento às pessoas que estão vivenciando tamanho estresse diante da situação do Covid, principalmente para quem perdeu realmente, né, algum ente querido. E a gente precisa uns dos outros. O que eu comento sempre assim, o que essa doença mais está me ensinando é a importância dos outros, a importância da solidariedade. O mundo está sem fronteira, qualquer um adoece, rico, pobre, né? Não tem raça, não tem cor, não tem credo. E o que a gente precisa do outro? A gente precisa que o cientista esteja lá na ponta estudando, a gente precisa que alguém da saúde esteja ali atendendo os doentes, a gente precisa que um professor esteja tentando manter uma vida escolar para as crianças, a gente precisa comer, a gente precisa viver. Então, o que eu tiro é a questão da importância da ajuda de outra pessoa. É isso que mais me fica, principalmente nesses momentos de dor. André, quer falar um pouquinho sobre notícias, noticiário? Como é que tu te blinda aí? Sim. Eu acho que também, né, de novo, trazendo aí para a questão do esporte, o Bernardinho ele tem um lema que é: em momentos de crise, tu faz o básico, né? Então tu volta para tua base. Eu acho que em momentos de crise, como a gente está passando agora, enfim, a base é a gente estar junto das pessoas que a gente ama, a gente fortalecer as atividades que a gente faz e que nos trazem prazer, que nos trazem satisfação e alegria, seja o trabalho, seja alguma atividade artística, um quadro, pintar um vaso, enfim, cerâmica, seja o que for. Eu acho que nesses momentos, assim, são momentos importantes, a gente voltar para a nossa base, que é onde a gente se sente mais fortalecido, né? Enfim, agora tu comentou aí sobre o Hospital Moinhos de Vento. Eu tenho 2 parentes que estão internados no Moinhos de Vento, com Covid, e, enfim, hoje eu fico feliz porque eles foram internados há uma semana atrás, porque se fosse hoje, possivelmente eles não teriam onde ser internados. Então, eu acho que, enfim, todo mundo está vivendo isso, a situação realmente está chegando cada vez mais próxima de pessoas que ainda não tinham sido atingidas, mas eu acho que é fundamental a gente realmente, assim, voltar para a nossa base, né? Voltar para junto das pessoas que a gente gosta, fazendo atividades que realmente, assim, nos tirem minimamente desse contexto caótico que a gente está vivendo. A gente tem lá no YouTube do Atitude Positiva também um vídeo que eu gravei dando dicas para se blindar de notícias catastróficas, né? Como a doutora Mara disse, não quer dizer que a gente vá se enfiar a cabeça com uma avestruz dentro da terra. A gente tem que saber algumas coisas, mas tu pode ter horários, né, para te informar, né, e preservar outros horários para a tua família, para o teu bem-estar, né, principalmente antes de dormir também, né, todo mundo gosta de dormir bem, né, então não vai ver um extenso noticiário às 10 da noite, 11 da noite, meia-noite e dormir com os olhos desse tamanho. Ou logo que acorda também, às vezes, aquela enxurrada, quem sabe toma um café com calma e ali, depois do café, vai te informar e tal. E eu acho o seguinte também, me permitam dar uma dica, eu acho que tem que dizer para as pessoas, fulano, para de me mandar tragédia no meu celular, para de mandar WhatsApp, me manda menos, me manda o que for importante. Isso aconteceu aqui em casa. Chegou uma hora que a gente estava se retroalimentando. Tu viu isso? Tu viu aquilo? Ainda mais que tem mais jornalista aqui em casa, né? Então, assim, é aquela coisa da sanha pela informação. Tu viu isso? E não sei o que. Fulano, só um pouquinho. Me manda menos. Não tô bem hoje, sabe? A gente fez isso. A gente deu esse limite. Eu que sou muito
muito ansioso, né? Então, mandando muita informação para as pessoas mais próximas e tal. E nem sempre elas estão preparadas para ficar lendo todo dia. Às vezes, como nós, jornalistas que somos, assim, nós consumimos um pouco da informação como se fosse uma commodity, né? Então, a gente, às vezes, não tem nem sangue nas veias para ler, às vezes, uma notícia ruim. A gente trata ela como uma questão técnica. Como os médicos, eu acho, são um pouco também, né? Então, tem pessoas que são mais sensíveis, né? Essa notícia do Moinhos, por exemplo, ela caiu como uma bigorna na cabeça de várias pessoas. E eu só me dei conta no final da tarde, quando nós estávamos nos preparando para a live, que eu me dei conta, meu Deus, essa é a notícia do dia, como teve gente que repercutiu, como teve gente que lamentou, né? Paralelamente, o administrador do Moinhos de Vento deu uma entrevista para a CNN Brasil hoje, também, que repercutiu muito sobre isso, e sobre justamente a superlotação, e as pessoas que, como o André falou, que as pessoas que estão hoje chegando lá estariam nos corredores, ou não conseguiriam, enfim, não conseguiriam nenhum lugar. A Cristiane Cordal está dizendo, lá do litoral também, está dizendo que escolher uma fonte de informação e deixar o resto. Não tem como o nosso sistema nervoso lidar com catástrofe o tempo todo. É isso aí. André, eu queria colocar, antes de terminar, mais um assunto também em relação à tua área, né? Que é esse aprendizado da tecnologia e esse home office que chegou com tudo. Isso aí é uma tendência, as empresas vão se beneficiar disso. Tu acha que mesmo que passe a pandemia, muita gente vai continuar e fazer questão de continuar online? Sim. A gente, na área de tecnologia, então, hoje, vagas para trabalho presencial, mesmo que seja agora é remoto, mas quando as coisas voltarem ao normal, vai ser presencial. Os profissionais não querem. E o que as empresas viram com relação a isso, né? Ok, num primeiro momento, talvez tiveram que adaptar alguns processos, fazer algumas mudanças, mas hoje, profissionais que as empresas não tinham acesso, por não estarem na região onde a sede da empresa ela está, hoje eles têm acesso, porque tanto faz se a pessoa está trabalhando aqui na esquina ou se ela está em outro estado ou em outro país. E isso, naturalmente, fez com que as empresas potencializassem o seu banco de currículos, né, o seu banco de candidatos, e pudessem contratar pessoas que tenham conhecimento, que tenham aptidão, mas que moram no outro lado do país, que se não fosse num modelo de trabalho remoto, essa empresa não teria acesso a essa pessoa, e essa pessoa também não teria acesso a essa empresa. Então, com certeza, é uma tendência. As pessoas, obviamente, que todo mundo está aprendendo a trabalhar remotamente, aprendendo a se comunicar remotamente, né, porque não existe mais aquela cultura da empresa instalada conforme o trabalho presencial. Hoje é uma cultura totalmente digital, mas as pessoas continuam sendo pessoas e tendo necessidades de interagir com outros. Aquele momento do cafezinho que antes tinha, agora não tem mais, como é que a gente pode fazer, como é que a gente faz online o momento do cafezinho, o momento em que a gente pode falar da nossa vida pessoal, enfim, falar de algum problema ou contar alguma piada que seja. Então, com certeza, é uma tendência a questão do trabalho online. E não só aqui, né? Eu acho que não só para o Brasil, acho que para o mundo inteiro, também está se abrindo um mercado de empresas de fora do Brasil, contratando profissionais qualificados aqui no Brasil para trabalhar para empresas de fora, porém no modelo home office. Então, aí também tem um mercado de trabalho bem interessante. Vou pedir, no finalzinho da live, além do André falar um pouquinho do livro dele, eu vou pedir uma dica, um outro livro ou alguma coisa que ele goste, um programa, um filme, qualquer dica para resiliência, para que a quarentena seja um pouco mais doce para as pessoas. Vai pensando aí, André. Doutora Amara, também vou pedir uma dica, né? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um comportamento, uma atitude. Uma questão que, deste mundo online também, um grande risco da dependência tecnológica, e vai ser o tema da aula inaugural da FACEF, que é a Faculdade de Psicologia do CEF, e a aula vai ser gratuita. Então, convido a todos para assistir, com o Dr. Cristiano Nabuco Abreu, que é o trabalho dele da Universidade de São Paulo. Ele trabalha basicamente com essas questões tecnológicas e, mais do que nunca, alto risco de se criar alguma dependência em torno disso também. Então, vai ser na sexta-feira, agora, dia 5 de março. Entrem no site do CEF ou FACEF e ali tem o link para se inscrever e avise a comunidade. Enfim, serão todos muito bem-vindos para assistir essa aula inaugural da faculdade. E depois dessa aula inaugural, já lhe comunico que nós vamos fazer uma live de dependência digital, sobre dependência digital, com o doutor, como é o nome dele? Cristiano Nabuco. Cristiano.
E a Laura Glier também já está providenciando para a gente essa conexão. Nós vamos falar sobre dependência digital, que é um assunto muito importante, A Laura Glier está dizendo que as pessoas são muito perigosas, qualquer notícia vira uma arena de comentários achando culpados e vítimas. A Cláudia Homem está dizendo que lives como essa são muito benéficas à saúde mental, porque as pessoas são sérias como vocês, né, e com embasamento. Né? A Thaís Leite aqui, ó, FACEF, melhor faculdade de psico, né? A Thaís está fazendo a sua torcida. A Cláudia também tinha colocado aqui um recado muito grande, ele não cabe na tela, não vai caber, vai tapar vocês aí, mas eu vou ler rapidinho. Alguns dizem que não é possível ser feliz o tempo todo. Eu discordo, posso ser feliz sempre. Tem uma música, né? Não posso ser feliz o tempo todo, tem alguma coisa assim, né? Eu discordo, posso ser feliz sempre. O que talvez possa acontecer é que às vezes eu esteja chateado por algo que me ocorreu, mas a felicidade independe de algo ou alguém. Acho triste quem precisa ter algo ou alguém para se sentir feliz. Isso talvez nunca venha a acontecer. Ter o cargo que almeja, o bem material ou o amor de seus sonhos. Para mim, ser feliz é uma questão de escolha. Então, sou feliz por nada. Simples assim. Que aula, Cláudia Homem, hein? Que testemunho bacana, né, doutora Mara? Incrível, incrível. Me faz pensar no bem-estar e no caminho que a gente leva. Porque essa doença traz também reforço, né, o quanto que a gente pode aprender, sofrer e aprender com ela, que nós somos finitos, todos nós vamos morrer. E todo mundo deseja que seja com 120 anos bem velhinho, né, mas não se sabe qual é o caminho. E aí é como que a gente está fazendo o caminho, até chegar nesse dia, que é a única certeza que a gente tem, como é que está sendo o caminho, como é que eu estou conduzindo a minha vida. Isso aí. Eu quero botar uma última questão para vocês, que é, nós temos uma luz no fim do túnel, a gente consegue enxergar alguma coisa. Nesse momento está sendo um momento muito difícil, é só notícia ruim, parece que é um pior momento da pandemia. Como é que a gente vai conseguir acreditar que existe uma luz no fim do túnel? Quem é que começa, André? Bom, eu acho que, né, a humanidade ela já existe há tanto tempo, ela já passou por tantas dificuldades, por tantas crises, eu não vejo por que essa não seria diferente. Então eu tenho muita esperança e certeza de que em algum momento isso vai terminar, né? Isso vai passar e a gente vai sair muito mais fortalecido e tendo aprendido coisas novas nesse momento. Claro, tristeza enorme por pessoas que vão ficar pelo caminho, mas eu acho que realmente assim, eu tenho muita esperança de que as coisas vão melhorar e em algum momento, né? Eu acho que a ciência, a medicina está aí correndo atrás e agora é o papel deles fazerem isso e a gente torcer para que chegue logo essa solução e a gente tentar fazer o nosso melhor possível para tentar, pelo menos, mantermos o equilíbrio. E como a colega colocou ali antes, eu acho que ser feliz, independente do momento de crise, claro que com atenção, mas saber, né, ter consciência de que a gente é feliz, enfim, apesar dos pesares. Eu acho que esse é um ponto bem importante para nós. Ter a consciência da felicidade. Né? Doutora Mara, como acreditar que tem uma luzinha lá no fim do túnel e que, como dizia o Joelmir Betting, né, saudoso Joelmir Betting, ele dizia, e que não seja um trem vindo em nossa direção. Pois é. Bom, eu trabalho com esperança, então, sim, tem luz no fim do túnel. O detalhe é o quão comprido esse túnel é, a gente não sabe. Então, momentos vão se abrir, algumas frestas da montanha, e momentos vão se fechar, e é assim. A única questão que eu fico me preocupando é a expectativa que a gente tem. Muitos falam assim do novo normal, não voltaremos a mais 2019. Acabou, mudou. Nós temos agora um marco antes de 2020 e depois de 2020. E tentar adaptar da melhor maneira possível a vida, né, nesse caminho aí que a gente está seguindo. Não criar essa expectativa do velho de volta, da segurança que a gente tinha de novo, né? Não mais. O mundo mudou bastante.
Coisas positivas, coisas de aprendizado, coisas de oportunidade, coisas de sofrimento também. O mundo mudou. E como é que cada um vai conseguir levar a sua vida? André, fechando, passando a régua, dá os teus contatos, fala do teu livro e deixa uma dica aí pro pessoal, se tu te lembrar de alguma coisa bacana. Enfim, eu gosto, o último livro que eu li foi um livro que ele fala sobre factfulness, né? Que é realmente assim, tu prestar atenção nos fatos para tomar tua decisão baseada nos fatos, né? Porque como a Mara colocou ali antes, na internet ela está muito... todo mundo dá opinião, qualquer assunto vira pauta, enfim, para quem é a favor, para quem é contra, as pessoas levantam muito a bandeira e eu acho que é muito importante a gente se prender aos fatos, né? E agora, pensando um pouquinho mais sobre a nossa luz do fim do túnel, né? A gente já vê países na Ásia, como China, por exemplo, praticamente zerando os casos de Covid. Então, eu acho assim, já está lá, já temos uma luz no fim do túnel, né? Vamos esperar, assim, até quando e vai demorar para a gente chegar nela. E eu acho, assim, esse livro é um livro bem bacana, sobre factfulness, vale a pena a leitura, ele é super fácil a leitura. O livro que eu escrevi quando eu tinha 22 anos, hoje eu estou com 39, e foi muito engraçado porque eu escrevi o livro falando da minha experiência no esporte e o que eu tinha aprendido com aquelas experiências até aquela fase de vida, e dali o que eu ia usar no futuro, num futuro que eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia que eu ia ter uma empresa, que eu ia ser casado, ser pai de 2 filhas, enfim, não sabia nada disso. E é surpreendente como hoje, na minha empresa e na minha vida pessoal, eu vivencio situações que eu me recordo plenamente de momentos em que eu tinha 12, 13, 17, 18 anos, e que é muito fácil fazer essa associação, né? Então, eu acho que a gente fala aí sobre resiliência também, que é assim, tá, o que eu aprendi até aquele momento que eu ia usar no futuro, lá na frente. E eu acho importante essa reflexão também, o que esse momento atual está nos trazendo de aprendizado, que no futuro a gente vai utilizar ou vai se fortalecer disso, né? Então, acho que isso é bem importante. Cláudia Homem mandando coraçãozinho, a Vanessa Rocha, parabéns pela live, excelentes convidados por esses temas, sucesso para a FACEF, a Lu Barros, parabéns, Renato, convidados, belo programa. O César Alves, temos que crer na vitória, mas está muito difícil, não está fácil mesmo, tem que ter resiliência. Doutora Mara, uma dica final, um comportamento, um filme, um livro, o que a senhora quiser deixar aí para os nossos internautas. Um livro que eu trabalhei na tradução dele, que é dessa abordagem de casal que eu trabalho, mas ele chama Diferenças Reconciliáveis, porque ele, mais do que relação de casal, ele fala que sim, temos diferenças de personalidade, de jeito que isso tem que ser respeitado. Ele fala no conceito de aceitação das coisas que a gente não pode mudar e como lidar com isso, a questão da sabedoria, né, de como lidar com as coisas que eu preciso aceitar, das coisas que eu tenho que sim me movimentar para mudar. Ele tem atividades, exercícios ali para o casal ou para a pessoa fazer, para se olhar. Fala de relações e fala de postura de vida. Eu acho que seria bem interessante para esse momento que a gente está vivendo, de pensar um pouquinho sobre isso. Muito bom. Cristiano Nabuco, coordenador do Núcleo de Dependências Tecnológicas da USP, uma das maiores autoridades em dependência digital, faz essa live que a senhora falou aí, né? Inaugural da psicologia. Aula inaugural da psicologia da FACEF, né? Dia 5 de março, que é sexta-feira, 19 horas, por videoconferência, e na semana que vem, já vamos marcar aí com a Laura Glieder, para que o doutor Cristiano Nabuco de Abreu, psicólogo também, faça uma live conosco só sobre dependência digital, que eu acho algo interessante, porque pega adulto, pega criança, pega idoso também, né? Porque daqui a pouco o idoso se agarra nessa pandemia, nessa quarentena, está sozinho, acaba se agarrando também ao celular, ao computador, ao Facebook, e a tristeza pode bater na porta e a gente não se dá conta, né? Simone Meneghetti, live sensacional. Olha, eu quero agradecer a vocês, André e Mara, doutora Mara, muito obrigado pela participação. Eu estou muito feliz porque eu consegui fazer a live que eu queria, tratar de um assunto extremamente pesado de uma maneira leve e ajudando as pessoas, porque eu acho que a gente deu muitas dicas, muitas orientações, acho que a gente conseguiu ajudar muita gente que daqui a pouco estava se achando meio
triste, deprimido, meio louco, meio fora da casinha. Não é tanto assim, tem luz no fim do túnel, a gente vai conseguir passar. O hashtag vai passar é o que mais a gente usa, né? Porque eu tenho certeza, sim, que vai passar. André, muito obrigado, boa noite. Valeu, boa noite, muito obrigado pelo convite. Prazer também aí para a Mara, enfim, interagir com alguém aí com tamanho conhecimento na área da família e da psicologia nesse momento, com certeza é bem importante para todo mundo. Obrigado por atender a Rede Atitude Positiva, sucesso para ti nos teus empreendimentos, André. Valeu, grande abraço. Um abraço. Doutora Mara, muito obrigado pela presença essa noite conosco. Obrigada, André. Também aprender, eu acho incrível a persistência, né, que existe nessa questão do esporte e o estilo de vida, acho fantástico, obrigada. Parabéns, Renato, pelo teu trabalho super importante. Nesse momento que a gente está vivendo, também ter um espaço para poder conversar sobre essas questões difíceis, né? E obrigada a cada um que participou aí também, pelas torcidas e pelas perguntas, isso é muito importante. A interação é a melhor coisa que tem, né? Muito legal. Vou dar uma dica, viu, doutora Maria André, também. Resiliência. Para quem não acredita que a coisa, quando está ruim, a gente pode superar, tem um filme de 2015, vocês já devem ter visto. Quem não viu tem que ver, dá para rever a qualquer momento, que é um filme... Olha, eu não acho o Leonardo DiCaprio um grande ator, tá? Mas quando ele é bem dirigido, ele é um bom ator. Ele já foi dirigido por grandes diretores, como Martin Scorsese, como o próprio Steven Spielberg, né? E ele se torna, Quentin Tarantino, ele se torna um grande ator. Ele foi dirigido por um mexicano chamado Alejandro González Iñárritu, um filme de 2015 chamado O Regresso. Ele passa por um momento tão ruim, quase morre, e são fatos reais. Uhum. E ele regressa, ele volta para apresentar conta. É um filme de vingança também, que dá, né? Que dá um regozijo também para quem está vendo, né? Um sabor de vitória, né? De que também viu o outro lado da moeda, que deu o troco, enfim. Mas são fatos reais. E ele está muito bem, o filme é maravilhoso. Né, o filme tem uma fotografia maravilhosa. O Regresso tem na Amazon nesse momento. Quem tem a Amazon em casa pode assistir, que está lá no serviço de streaming. André, doutora Mara, muito obrigado. Boa noite. Atitude Positiva, nosso fórum, 20º fórum. Estamos completando 20 fóruns e a nossa rede é a grande também indicação que a gente dá para você conviver com notícias ruins, para você ver uma coisa boa de vez em quando também. Olha, tô com a cabeça cheia, 14h, depois do almoço, tô voltando do almoço, vou dar uma olhadinha no site, né, Atitude Positiva, vou dar aquele site do maluco do Renato que acredita que as notícias boas podem mudar o mundo, pode mudar a frequência da nossa saúde mental. Eu acredito, cada pessoa que trabalha conosco na Rede Atitude Positiva acredita nisso piamente, e é por isso que a gente trabalha para divulgar notícias construtivas e transformadoras para a sociedade. As marcas que estão conosco, você já viu várias vezes aí durante a live, mas sempre vale a pena a gente relembrar que a Smartback é a maior assistência técnica de smartphones e tablets do sul do país, na Padre Chagas 67, nesse momento está fechada. A smartback.com.br, você pode conhecer o serviço, entrar em contato com a equipe do Daniel Blanco, para que você possa ser atendido da melhor maneira, ou em casa, em telebusca, teleentrega, enfim, nesse momento de pandemia e de bandeira preta. Instituto de Medicina do Esporte, Dr. Félix Drummond, no Centro Clínico Mãe de Deus, reabilitando pessoas, atletas também, como o André Streppel, que foi nosso convidado de hoje, mas também idosos, pessoas que tiveram lesões, pessoas que tiveram ossos quebrados, acidentes, estão lá no Instituto de Medicina do Esporte fazendo a sua terapia de recuperação. E o site é o saudepeloesporte.com.br, está aí na tela. Restaurante Tartone, um dos melhores restaurantes do sul do país, e aqui em Porto Alegre, eu sempre indico o Tartone, porque é a melhor comida italiana, tem cada coisa maravilhosa da chefe Fernanda Tartone. Lá no Shopping Bourbon Country, nesse momento o shopping está fechado, mas o Tartone trabalha com o Pegue Leve, você liga, encomenda e pega lá, ou você também pode pedir a teleentrega do Tartone na sua casa. Mais do que nunca é hora de voltar a estudar. Com a retomada gradativa das atividades, novas oportunidades estão surgindo. Se você quer
aproveitar esse momento, concluir os seus estudos, é sem dúvida uma das melhores opções. No EJA do SESI, você estuda à distância com um método focado no mundo do trabalho. As aulas são 100% gratuitas para trabalhadores da indústria, construção civil e seus dependentes. sesirs.org.br/EJA, esse é o link para você ter mais informações, ou ligue amanhã, 0800 051 8555, anote aí, 0800 051 8555. E com as portas fechadas, mas com o WhatsApp ligado, a equipe do Jefferson First Now, da Kia Motors, está, esperando a sua ligação, esperando a sua mensagem para atender você, ou seja, na revisão, na compra de peça, ou quem sabe estudar, né, a compra e a troca de um carro, porque o Kia é o carro que tem 5 anos de garantia indiscriminadamente. Kia Motors é qualidade total, a gente assina embaixo. Para você seguir a gente lá no Twitter, Renato Martins, não esqueça, siga a gente, e também no Instagram, Renato Martins, Renato Martins, _ o jornalista. E sempre a nossa Rede Atitude Positiva, com todas as nossas redes sociais, estão lá nesse site, redeatitudepositiva.com.br. Obrigado pela sua audiência, daqui a pouco já vai estar no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, você vai ter também dicas de outros vídeos, inscreva-se no canal, e hashtag use máscara, hashtag se puder fique em casa, hashtag atitude positiva. Valeu!